Fala galera, beleza? Saiu o edital aí da FUB, Fundação Universidade de Brasília, uma oportunidade para você poder trabalhar na Universidade de Brasília, né? Tem cargo aí para várias áreas, né? Tanto nível superior como nível intermediário. É um concurso muito bom, te dá uma estabilidade muito boa e também permite que você exerça ali, né? Muitas vezes a sua profissão específica, né? Porque muitas vezes nos concursos são áreas gerais, né? Outras áreas não. Lá na UNB você consegue exercer de forma específica a sua especialidade, né? E também tem os cargos para nível médio ou técnico profissionalizante, né, em que você também, mesmo sem o nível superior, você já consegue ali garantir uma renda mensal ali, trabalhando num órgão que é muito bom, que é muito relevante, que é muito importante para a nossa sociedade, né, principalmente aqui para quem mora aqui no Distrito Federal, né, a Universidade de Brasília, ela tem muita força aqui e vale muito a pena se preparar para esse concurso. Se como muita gente aí já viu, né, vai ter prova discursiva, né? E quando a pessoa vê prova discursiva no edital, muita gente já foge, né? Então, se você está aqui, você não fugiu, e é uma oportunidade muito boa para você usar a discursiva como um diferencial, já que muita gente tem medo, opa, vou ficar bom nisso aqui, porque isso aqui vira meu diferencial no concurso e a gente vai ver que tem um impacto significativo na nota final, beleza? Então o objetivo dessa aula é o quê? É trazer aqui uma análise geral do concurso em si, né, focando ali na prova discursiva, trazer como que pode vir essa prova discursiva, como a banca Sebrasp encara a prova discursiva e, por fim, trazer uma estratégia de prova que você pode utilizar no dia do seu concurso. Ao longo dessa aula, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem, tá aqui meu Instagram, que é @prof.brunomarques, ou você pode mandar mensagem também para o Instagram do Você Concursado. E também tem o nosso canal no Telegram. Lá no canal você também tem acesso direto a mim, pode mandar uma mensagem que a gente conversa, tá bom? Só para adiantar, quem estiver procurando um treinamento já de discursiva, já quiser ir direto para uma área especializada com conteúdo todo separado ali, tem um curso de discursiva do Você Concursado voltado para o concurso da FUB, né? Para todos os cargos ali, porque a gente vai ver que as matérias vão ser as mesmas ali para quem vai prestar esse concurso. Então, se você quiser dar uma olhada no curso, já está disponível aqui no link abaixo, né? Isso se você já não for aluno, beleza? Então vamos lá. Data da prova. A prova está marcada para dia 10 de abril, né? Vão ser 4 horas e meia de prova, e durante essas 4 horas e meia você vai ter que fazer tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva, né? No período da manhã vai ser aplicado o concurso para nível superior e no período da tarde vai ser aplicado a prova para nível intermediário. Que isso quer dizer? Primeiro, que você pode, se você tiver nível superior, você pode fazer a prova tanto para nível superior quanto para um nível médio, né? Então você pode fazer a prova para os dois concursos. Segundo, a prova ela é aplicada conjuntamente, objetiva e discursiva. Então você vai precisar saber gerenciar o tempo, né? E como é que você faz para poder montar estratégias de gerenciamento de tempo? Você precisa simular o dia da prova. Então, a dica que já deixo aqui para você é a seguinte: faça simulados antes da prova. E nesses simulados, não faz aí como a maioria das pessoas acabam fazendo, que é fazer só o simulado da objetiva. Não, faz objetiva e de discursiva. A gente vai ver que tem uma ferramenta aqui do Você Concursado, que você consegue pesquisar enunciados de discursiva gratuitamente, né, de forma muito simples, então não tem desculpa para você não colocar a sua discursiva para poder treinar junto com o objetivo, beleza? Massa. Que mais? Remuneração. A gente tem a remuneração de nível intermediário inicial de 2.446 e de nível superior 4.180. E o interessante é que tem a estabilidade, então você recebe isso ali periodicamente, né? Normalmente não tem atraso, nem nada do tipo, então é uma renda bacana para você começar a estruturar sua vida e melhorar a qualidade de vida que você tem hoje, beleza? Validade do concurso, que é uma informação que muita gente nem olha. O concurso ele tem validade de 2 anos, mas né, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. Ou seja, quem estiver aprovado no concurso ali dentro do cadastro de reserva, ele pode vir a ser convocado num período de 4 anos. Né? Então, em 4 anos ali pode acontecer de você ser convocado. Então, muitas vezes você não passa dentro das vagas, mas depois acaba sendo chamado lá na frente. Aí tem uma surpresa. Aconteceu, inclusive, com uma das minhas alunas. Ela nem estava mais esperando, aí pá, do nada, a FUB ligou e falou: você está no cadastro de reserva, abriu uma vaga, você é a próxima da lista, você quer assumir aqui na Universidade de Brasília? E na oportunidade essa aluna estava sem emprego e tal. Então foi assim, sensacional a notícia. E por ter validade de 4 anos, é importante que você
fica ali, pelo menos no cadastro de reserva, né? Porque aí pode ser que você receba uma ligação surpresa como essa e seja convocado para poder assumir seu sonhado cargo público. Massa? Então vamos entender o que a gente precisa para poder conseguir essa vaga aí ou ficar ali nesse cadastro, pelo menos nesse cadastro de reserva. Tá? A dica que eu deixo aqui aí é uma estratégia e é um pensamento mesmo que você tem que ter aí na hora que você estiver estudando, é o seguinte, ó, em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota, tá? Então não adianta você ser doutor em uma matéria, né, específica ali, mas não saber as outras, né? Ou não conseguir ter um bom desempenho nas outras. Por quê? Porque no final a banca vai avaliar quem acertou mais questões, né? E, logicamente, quem tirou a melhor nota na discursiva, porque aí quando soma objetiva e a discursiva, o candidato tem a nota final, e o que importa é essa nota final. Só para você ter uma ideia da importância que é a discursiva e de você ter em mente essa ideia de que quem tira a maior nota, eu trouxe aqui só um exemplo, que foi num concurso do TST, tá? Que eu passei. E olha como é que foi interessante o resultado. Tá aqui meu nome, né? Bruno Pedro Marques, eu passei em segundo lugar nesse concurso. Olha que louco, tá? A prova objetiva eu tirei 273,16. Ó, o cara que ficou em terceiro, em quarto, em sexto e em sétimo, eles tiraram todos notas maiores que a minha. Ó. Teve um aqui que tirou 300, eu tirei 273. Tinha que quase 30 pontos de diferença na minha frente na prova objetiva. Então esse cara aqui, ó, que ficou em sétimo, né? Esse cara que ficou em sétimo, ele sabia mais. Provavelmente ele sabia muito mais que eu, né, nas matérias ali da prova objetiva, porque o desempenho dele foi muito melhor. Mas, né, na prova discursiva, eu gabaritei, enquanto ele tirou 60. Então a diferença, que era quase 30 pontos aqui no objetivo, eu tirei na discursiva. Tirei 40 pontos aqui de diferença na frente dele. Consequência, o que vale é o somatório, então eu fiquei aqui em segundo lugar na classificação geral, sendo que eu não era o candidato que tinha o segundo melhor candidato em termos de conhecimento da prova objetiva. Mas eu fiz o quê? Fui bem na redação. E na redação eu gastei pouquíssimo tempo para poder montar uma técnica de discursiva que fosse me garantir uma nota alta. Né? Então é isso que a gente vai fazer aqui, analisar o edital com esse viés de que é mais importante, onde que eu posso focar, para que você consiga um melhor desempenho lá na frente, tá? Então para isso a gente precisa analisar aqui as pontuações. Vamos lá, prova objetiva, né? Vai ser de certo e errado, uma certa anula uma errada, né? E vai ser composta por 50 questões de conhecimento básico, 70 questões de conhecimento específico. Então, no total, a gente tem aqui 120 pontos. Para poder ser aprovado, o candidato precisa tirar 10 pontos na prova de conhecimento básico, 21 pontos na prova de conhecimento específico e 36 no conjunto das provas. Né? Então, não adianta ele só tirar um mínimo de 10 e 21, porque vai dar 31 e ele precisa de 36. Então, ele precisa ir melhor em alguma das matérias. E a prova discursiva, né, que deve ser elaborada com caneta preta, então presta atenção nisso, porque muitas vezes o candidato leva canetas coloridas lá e não pode, tem que ser caneta preta. Por quê? Porque na hora que você faz a redação e digitaliza a prova, né, e chega lá para o examinador corrigir, quando está com caneta preta, a digitalização fica legal, a pessoa consegue ler direitinho. Agora, se estiver com outras cores, começa a desfocar um pouco, fica difícil de ler e isso prejudica muito a nota. Por isso que a banca traz que é caneta preta, beleza? A prova discursiva ela vai ser composta por um texto dissertativo de até 30 linhas, né, valendo 30 pontos. Né? E para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 15 pontos, ou seja, precisa tirar 50% da nota. Tá? Só com essa análise aqui, a gente já consegue extrair o seguinte, tá? É que o total, né, da prova é 150 pontos. Então, o somatório do objetivo mais da discursiva. A discursiva sozinha, um texto dissertativo de 20 linhas, de 30 linhas, né, equivale a 20% da nota total do concurso. Né? Então, assim, o peso da discursiva é muito grande. Aí a pessoa olha assim, né? O pessoal normalmente olha dessa forma. Pega aqui 30 pontos, 50 pontos. Ah, então a prova de conhecimento básico vale mais. Só que esquece que a prova de conhecimento básico é composta por língua portuguesa, legislação, informática, atualidade. Então são 50 pontos divididos em 4 matérias. E a redação não, a redação, é uma técnica que você aprende, né, para poder responder. E isso vale 30 pontos, vale 20% da nota. Então, garantir um bom desempenho na discursiva é fundamental para que, no final, na classificação, você ganhe
colocações, assim como eu ganhei lá no concurso do TST e em outros concursos que eu fiz também. Então acontece sempre, né? Então por isso que é importante a gente ter esse foco aqui na discursiva, né? E o que que vai cair na prova discursiva? O edital traz o seguinte, ó, que a prova discursiva ela vai cobrar um assunto relacionado a conhecimento básico. Quais são as matérias de conhecimento básico? Língua portuguesa, legislação e ética na administração pública, direito constitucional, noções de informática, exceto para o cargo 6, e atualidades. Tá? Então ela traz aqui um monte de matéria e pode cobrar qualquer uma dessas matérias. Por eliminação, a gente já tira aqui língua portuguesa e noções de informática, que são matérias que a gente não tem exemplos de provas anteriores que cobram esse tipo de conhecimento. Logicamente, língua portuguesa ela vai ser cobrada ali na análise gramatical, né? Não tem como a gente fazer uma redação sem usar a língua portuguesa. Mas um tema relacionado à língua portuguesa provavelmente não vem, nem um tema relacionado à informática. Então sobra aqui para a gente legislação e ética, direito constitucional e atualidades. Pela relevância das matérias, tá? A minha aposta é que vai cair um tema relacionado à legislação e ética na administração pública ou um tema de atualidade. Minha aposta número 1 é um tema de atualidade. Minha aposta número 2 seria um tema de legislação e ética na administração pública. Agora, é interessante ver que a administração e ética na administração pública tem muita coisa, né? Então fala de ética, né? Depois a gente tem aqui 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos. Você tem atos administrativos, atos de improbidade administrativa, desculpa. Você tem processo administrativo e você tem aqui, ó, lei número 8666 e 14.133, mais o pregão, tá? Então, licitação, quando ele coloca aqui, aparece, beleza, 3 leis, só que são leis imensas, né? O conhecimento sobre legislação integral aqui praticamente. Então é muito conteúdo, né? Parece ser pouca coisa, mas é muito conteúdo, sem falar aqui nas outras normas que tem aqui previstas. Então, vale a pena a gente treinar algumas questões relacionadas à legislação e ética, né, para que a gente possa ter um conhecimento ali caso essas matérias venham ser cobradas na discursiva. Mas a minha aposta número 1 é que venha cobrando um tema de atualidade. Só que quando a gente fala de atualidade, o edital traz o seguinte, ó, tópicos relevantes e atuais nas diversas áreas, tais como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. Ou seja, em atualidade pode cair qualquer coisa, né? Relacionada aí à atualidade, qualquer coisa. Inclusive, nas provas da UNB, na última prova, se eu não me engano, de 2015, nem sei se é a última prova de 2015, mas eu me lembro de uma prova de 2015 que cobrava um tema de atualidade e que era sobre legalização das drogas, né? E combate ao narcotráfico. Era um tema assim muito fora, né? Que se você for parar para pensar a Universidade de Brasília, a gente pensa assim, é algum tema relacionado à educação, né, desenvolvimento social e tal. Não, era um tema relacionado ao narcotráfico. Então, assim, pode cair qualquer coisa na prova. E isso aqui é importante para a gente ter em mente o seguinte: não adianta, então, se pode cair qualquer coisa relacionada à atualidade, eu acho que vale a pena você ficar estudando a atualidade, porque a atualidade é uma matéria imensa, né? E o impacto disso, de atualidade, de você ter esse conhecimento sobre a atualidade na prova é pequeno. Então, como o tempo é limitado, né, eu sugiro que você gaste tempo estudando língua portuguesa, legislação, direito constitucional, mas não estude atualidade, não estude direto a atualidade. Faça algumas questões ali nos simulados e tal, mas não foque estudando em atualidade. Bruno, mas se cai na discursiva? Aí que está a grande sacada, né? Você tem que estar preparado para desenvolver uma redação sobre qualquer tema. E para isso você vai precisar de técnica de escrita. Então a técnica de escrita é o mais importante. Por que eu friso isso, né? Quando eu estou falando com os meus alunos e tal? Porque é o seguinte, o objetivo, né, dos meus cursos relacionados à discursiva é qual? É que você conheça a técnica de discursiva, né, saiba estruturar um texto, montar os parágrafos de desenvolvimento utilizando técnica, né, para que, se cair um tema que você sabe, você gabaritar. Você gabaritar o tema. Pô, sei a técnica, sei o conteúdo, então gabarito. E se cair um tema que você não sabe, ou você não domina, você usa a técnica para não ser eliminado no concurso, né? Então, conhecer a técnica é meio que te dá essa tranquilidade, né? De você saber ali
você conseguir ali ser aprovado, né? Mesmo numa situação totalmente diversa e que cai um tema que você não conhece. Dificilmente a banca traz um tema assim tão específico que você não conheça, tá? Então é sempre um tema que você tem ali um conhecimento que pode servir para poder responder alguma coisa. E aí é nisso que você aplica a técnica e faz o texto ficar melhor ainda e conseguir uma boa nota, beleza? Então, estratégia é aprender a técnica. E depois, Bruno, depois que eu aprender a técnica, é importante que você treine bastante, né? Quanto mais provas anteriores ou temas inéditos que você responder, melhor. Por quê? Porque você vai estar vendo assuntos, né? Que são relevantes para a banca e pode ser que ela venha a cobrar algo relacionado àquilo. E para poder te auxiliar nisso, eu já deixo aqui uma dica para você, tá? Você pode entrar lá na biblioteca de discursivas, tá? Biblioteca de discursivas. Você pode jogar no Google aí. É uma ferramenta do Você Concursado em que você tem ali um sistema, né, só de questões discursivas. Então você vai lá, entra no site, coloca lá Banca Sebrasp, bota lá atualidade, né, e aí pede para a banca filtrar só questões de 30 linhas. Aí a banca vai trazer uma série de questões de 30 linhas ali, você escolhe uma para você poder ver o enunciado. Esse site ele tem uma parte que é paga, que é uma assinatura, para você liberar ali padrão de resposta, proposta de resolução em texto, proposta de resolução em vídeo. É bem interessante, porque aí você pode ver a resolução da questão, né? E é baratinho para poder fazer essa assinatura. Agora, se você nem quiser fazer assinatura, não quer gastar nada, eu só quero ter a questão para poder praticar, tem lá a questão para praticar, então fica muito fácil de você encontrar temas, né, de provas anteriores. Eu trouxe aqui só um exemplo para a gente poder analisar aqui para você entender como é que a banca Sebrasp normalmente cobra discursiva, tá? Então aqui eu tirei aqui um tema da banca Sebrasp em 2018 aplicado pelo IMAP. A banca normalmente ela faz assim, ó, ela divide a questão assim, em texto motivador, então ela traz aqui um texto para poder contextualizar o assunto. Aí depois ela traz um comando da questão em que ela fala assim, ó, considerando que o fragmento de texto apresentado tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. E aí ela traz aqui o tema expresso, né? Nesse caso aqui era o desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, né? Que é um tema que pode vir a ser cobrado na sua prova, né? Porque tem lá na matéria de atualidade algo que engloba meio ambiente e desenvolvimento econômico, beleza? Show de bola. E aí vem a parte mais importante do enunciado da banca CESP, que são os tópicos, tá? Nesse caso aqui, ela trouxe o tópico, inclusive, de uma forma bem fora do padrão normal dela, porque normalmente ela faz assim, ó, ela vem aqui o comando da questão, aí ela vem tópico 1, tópico 2, tópico 3, ela coloca em forma de tópico mesmo, dando parágrafo. Aqui não, aqui ela jogou tudo dentro de um texto só, né? Mas traz aqui a pontuação de cada um. E é justamente essa pontuação aqui que indica o que ela quer que o candidato responda. Então, ó, em seu texto, discorra sobre, aí vem os aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão, posicionando-se acerca do tema. Então, esse aqui é o tópico 1. Trate necessariamente de aspectos positivos, tópico 2, e negativos, tópico 3, do desenvolvimento econômico de uma região, tendo em vista a sua preservação ambiental. Tá? Aí vem aqui, se desejar, ilustre a argumentação com exemplos concretos. Utiliza aí o artifício da exemplificação na hora de você argumentar lá no seu parágrafo de desenvolvimento. Então, basicamente, o enunciado da banca CESP tem um texto motivador, um comando da questão com o tema que pode vir expresso, igual veio nessa questão ou não, né? E os tópicos. Então, qual é o objetivo? É você responder aos tópicos. Por quê? Aí vem aqui a grande sacada. Porque o cálculo da nota, ele leva muito mais em consideração a resposta aos tópicos do que a própria estrutura, a apresentação do texto, a parte gramatical. É a parte que vale mais pontos. Por quê? Porque é assim, ó, tá lá no seu edital assim, ó, a nota da prova discursiva vai ser a nota de conteúdo menos 6 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. A nota de conteúdo, ela vai ser dividida em apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema, né? A parte de apresentação e estrutura textual vai valer 1,5 pontos e a parte de desenvolvimento do tema vai valer 28,5 pontos. Então, no total, a gente tem 30 pontos. Ah, Bruno, como é que você sabe que é 28,5 pontos? Porque a gente já viu centenas de provas da banca Sebrasp com espelhos de correção e a banca ela sempre faz essa divisão. Ela bota aqui 95% da nota para o desenvolvimento do tema
e 5% para apresentação. Tá? E na apresentação, o que ela vai avaliar? Legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, estrutura textual, introdução, desenvolvimento e conclusão. E na parte de desenvolvimento do tema, o que ela avalia? A resposta aos tópicos, beleza? Então, a parte mais importante da Banca Sebrasp é a resposta aos tópicos. Eu acho que eu já falei nessa aula aqui umas 10 vezes isso, né? Porque realmente é muito importante você fixar isso, ter em mente isso, tá? Porque na hora que você vai montar seu texto, você vai direcionar uma estratégia para isso, a gente vai falar daqui a pouco qual seria a estratégia. Tá? E a parte gramatical, como é que a banca avalia? Ela vai lá calcular a quantidade de erros que você cometeu e dividir pelo total de linhas. E os erros ela vai multiplicar por 6. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem o candidato A e o candidato B. Os dois cometeram 5 erros na prova. Só que o candidato A escreveu 20 linhas e o candidato B escreveu 30 linhas. Quando a banca for fazer o cálculo, ela vai descontar 1,5 pontos do candidato A e 1 ponto do candidato B. Então, se os dois tiraram 30 pontos, né, vamos supor que os dois tiraram 30 pontos. O candidato A vai ficar com 28,5 e o candidato B vai ficar com 29. Então, o candidato B aqui ganhou 0,5 pontos, né, a mais só por ter escrito mais linhas. Né? Aí você fala assim, ah, Bruno, mas se eu escrever mais linhas, eu vou cometer mais erros de gramática. Pode até acontecer, só que a vantagem de você escrever o máximo de linhas não é só por conta dos erros gramaticais, mas principalmente por conta dessa parte de desenvolvimento do tema. Quanto mais linhas você escreve, né, mais argumento você traz. Né? Quanto mais argumentos você traz, maiores são as chances de você conseguir acertar o que está no padrão de resposta da banca. E se você acerta o que está no padrão de resposta da banca, você ganha nota no desenvolvimento do conteúdo. Então, escrever mais linhas, além de diminuir o impacto dos erros gramaticais, ele serve para poder aumentar a sua nota no desenvolvimento do tema. Então, uma estratégia para a Banca Sebrasp é escreva o máximo de linhas possíveis. Tá? Agora, como que a gente faz isso? E aqui vem a grande estratégia de prova para a Banca Sebrasp. Tá? Como que a gente faz isso? A gente tem duas formas de utilizar, tem até 3 formas, mas vamos considerar 2 aqui mais importantes. Tá? A gente vai dividir o texto assim, ó, introdução, desenvolvimento, tá? Vou colocar aqui um asterisco, e conclusão. Tá? Essa seria a estrutura de um texto dissertativo padrão. Se a gente for utilizar essa estrutura padrão, para a Banca Sebrasp, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui uma estrutura pequena, de 3 linhas no máximo, tá? Para a introdução. Aí você vai desenvolver o parágrafo de desenvolvimento, né? Com mais linhas, beleza? E fazer uma introdução, uma conclusão aqui pequenininha, de até 3 linhas, tá? Então, a introdução e a conclusão, elas vão ser bem pequenininhas, só para cumprir forma. O objetivo é ganhar ponto aqui na estrutura textual, né? Mas a maior parte das linhas vai vir aqui nas respostas aos tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Detalhe, Bruno, se vierem só 2 tópicos, tá? O que acontece? Aqui eu estou colocando um modelo tradicional, que normalmente são 3 tópicos. Mas se vierem só 2 tópicos, aí você vai separar assim, ó. Vem lá no enunciado 2 tópicos, você vai colocar, em vez de 3 tópicos, você vai usar as linhas para poder fazer tópico 1, tópico 2. Aí aqui vai ter a introduçãozinha de 3 linhas, até 3 linhas, e a conclusão de até 3 linhas, beleza? Então, esse é o modelo tradicional que você pode utilizar para poder responder a prova da Banca Sebrasp. Porém, né, como a gente viu que o foco, né, é justamente os parágrafos de desenvolvimento, a gente pode simplesmente alterar um pouco isso. Como? Tá? Primeira forma de alterar, você pode fazer aqui uma introdução pequena, de até 3 linhas, aí responde ao tópico 1, responde ao tópico 2 e responde ao tópico 3. Tá? Então você exclui a conclusão e aqui no início do tópico 3 você vai colocar assim, ó, por fim. Né? Um elemento conclusivo, transformando esse último parágrafo num parágrafo de conclusão. Transformando, porque a gente vai ver que tem funções diferentes, mas que para a Banca Sebrasp, como o objetivo é a resposta aos tópicos, é uma estratégia interessante. Ainda tem uma estratégia mais audaciosa ainda,
né? E essa estratégia mais audaciosa, aí eu aconselho a você utilizar apenas se vier cobrando um tema, né, de conhecimento específico relacionado à legislação, a direito constitucional, né? Para tema de atualidade ele não é muito apropriado, pode ser usado, mas não é muito apropriado, mas para temas técnicos ele fica mais adequado. Que é o quê? Que é simplesmente, galera, excluir introdução e conclusão, véio. E aí você faz assim, ó, só 3 linhas, ó, 3 parágrafos, né? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Se tiver só dois tópicos, você faz 2 parágrafos. Tópico 1, tópico 2. Se tiver 4, você faz 4 parágrafos. Tá? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Né? Porque aqui você foca realmente todas as linhas da redação na resposta aos tópicos. Agora, importante é o seguinte, se você optar por não trazer introdução e conclusão, você tem que usar todas as linhas da redação. Não faz sentido nenhum, não vou fazer introdução nem conclusão, mas deixa ali em branco. Pô, é melhor fazer introdução e conclusão do que deixar em branco, entendeu? Porque aí você pelo menos desconta lá os erros de gramática. Agora, a estratégia mais adequada é introdução e conclusão pequenas, de até 3 linhas, e o restante das linhas todas utilizadas para responder aos tópicos do enunciado, beleza? E, segunda estratégia, o seu texto deve possuir um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Então, se o texto tem 2 tópicos, 2 parágrafos de desenvolvimento. 3 tópicos, 3 parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Massa. Então, para fins de prova, você chegar bem na prova da FUB, né, da UNB, você vai ter que ter como base 2 pilares. Primeiro, você vai ter que aprender a técnica discursiva para montar um texto dissertativo. Tá? E aí você pode adotar essa estratégia aqui da banca Sebrasp, né, que eu te passei, conta a estrutura, mas precisa aprender a fazer os parágrafos. Parágrafos de desenvolvimento, tá? E de introdução e principalmente os parágrafos de desenvolvimento. E a gente vai ver que o texto dissertativo, ele possui 2 partes, né? Tem uma estrutura formal, que é essa de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas possui uma estrutura que a gente chama de estrutura argumentativa, né? Que é a 3T, né? Que é assunto, tema, tese e tópico. Essa estrutura argumentativa aqui é que facilita na hora de você montar esses parágrafos. Eu não vou entrar muito aqui falando sobre esse assunto, porque é um assunto mais técnico, demora mais tempo, é algo para a gente ver ao longo do nosso treinamento. Porém, para fins de prova, você tem que saber aprender essa técnica. Que não seja comigo, seja com outra pessoa, seja no YouTube pesquisando, mas veja técnica para poder montar um parágrafo, um texto dissertativo para a banca Sebrasp. Muito cuidado, porque muita gente vai jogar dissertativo, como é que faz? Aí vai vir estratégias para o Enem, que não tem nada a ver com a banca Sebrasp. Aí o candidato faz lá 6, 8 linhas de introdução, perde linha para caramba, não consegue desenvolver os tópicos, a nota vem baixa, acaba sendo eliminado, enfim. Então, tem que ser dissertativo, focado para a banca Sebrasp. No próprio canal do YouTube do Você Concursado tem muito material sobre isso, você pode entrar lá e acompanhar isso aí, beleza? E depois praticar no mínimo 3 redações até a prova. Eu falo no mínimo 3 redações, tá? O ideal é você praticar o máximo que você conseguir, porque quanto mais redações você fizer, cada vez que você faz uma redação, você vai melhorando um pouco, aí você chega bem melhor no dia da prova. Mas como é que é essa correção, Bruno? Não é simplesmente pegar e fazer 3 redações e pronto. Não. 3 redações com correção. Para quê? Para que você possa, de fato, evoluir. Então, você faz uma redação, encaminha para correção, deixa eu colocar aqui redação, encaminha para correção, o corretor vai te dar um feedback, aí você melhora aquilo que você errou, né? Faz outra redação, aí o corretor vai te dar um outro feedback, agora você precisa melhorar isso, isso e isso, aí então beleza, agora eu já sei o que eu tenho que melhorar, aí eu venho e faço a terceira redação e recebo o último feedback aqui. Então, a correção é justamente importante porque vai te apontar o que você está errando, né? Porque se você não corrige, como é que você vai saber se está fazendo certo ou errado, né? Não adianta nada, eu faço 10.000 redações, todas iguais, todas com os mesmos erros, né? Não adianta, então precisa ter essas correções. Então a técnica aprende a técnica discursiva, a estratégia, né, de prova, aprende a técnica discursiva e pratica pelo menos 3 redações com correções. Aí nessas redações vale a pena você treinar alguns temas de atualidades e alguns temas técnicos, né, para você estar preparado para qualquer cenário de prova. E se você
né, tiver interessado, não for aluno ainda do Você Concursado e tiver interessado em um treinamento focado nesse curso da FUB, eu apresento para você aqui o nosso treinamento, né? Treinamento, curso discursivo voltado para a FUB. Ele é composto por técnica discursiva sucinta, então você vê essa técnica discursiva dissertativa bem rápido. Depois, temas para praticar de atualidade, legislação e de direito constitucional. Correções individualizadas desses temas utilizando o modelo da banca Sebrasp. Então você já vai ter o primeiro contato aí com o espelho de correção da banca Sebrasp, para você saber como é que é. E para ter uma noção de como é que está sendo o seu desempenho, né? E ver o que você pode melhorar. E também propostas de resolução dos temas em vídeo ou em PDF, tá? Em vídeo ou em PDF, dos temas que você tem aqui para praticar. Então, eu boto lá o tema para você, né? Explico a técnica, como é que você deve usar, e mostro como eu faria aquele tema usando a técnica que eu ensino. Então, você pode utilizar, né, os exemplos que eu faço ali, todos coloridinhos, bonitinhos, para poder aperfeiçoar a sua técnica, né? Ver como é que eu aplico essa teoria na prática, beleza? E tudo isso está disponível a um preço acessível, o link está aqui embaixo, então se você quiser conhecer, é só clicar lá no link. Qualquer dúvida, você também pode mandar mensagem lá no nosso Instagram, que é @propondo_brunomax ou @vocêconcursado, ou lá no canal da Academia Discursivas no Telegram. Um forte abraço e bons estudos!